Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Espiritismo Fácil. E hoje a gente vai dar um tema que eu gosto bastante, que é como acontece a reencarnação. Se você se recorda, no programa anterior, a gente falou então, sobre a morte, né, para onde a gente vai quando a gente desencarna. Hoje a gente vai falar então sobre como acontece a reencarnação. Mas antes, você tem que cuidar você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue também esse vídeo de hoje, para que mais pessoas possam entender os processos e os mecanismos que aconteçam, então, a reencarnação. Lembrando, nós vamos retirar, então, todo o conteúdo do programa de hoje, de um livro chamado Missionário da Luz, assim como, bem como algumas informações do livro Nosso Lar. Obviamente, né, que a doutrina espírita é recheadas de informações sobre a reencarnação, como acontece a reencarnação. No entanto, a gente quis abordar mais esses dois livros, porque são os livros mais conhecidos também, são os livros que têm muitas informações. Se você quiser, eu recomendo você fazer a leitura de toda a obra do Missionário da Luz, mas se você quiser só ler, só estudar a questão da reencarnação, eu recomendo você estudar, então, o capítulo 10º e o capítulo 11. São dois capítulos que falam, então, sobre a reencarnação de Segismundo, né? Mas antes de começar, é importante você saber o que é a reencarnação. O que é a reencarnação? É muito simples. A reencarnação, ele é, então, uma oportunidade que Deus nos concede através, saindo então, do corpo espiritual, né? Do mundo espiritual, desculpa, e retomando o corpo físico. Então, as oportunidades de a gente poder reencarnar na carne, no plano físico, mais de uma vez. Então, enquanto a gente estiver ali, a gente ainda for um espírito ainda não perfeito, não puro, a gente vai estar reencarnando em mundos de carne, mundos materiais. Então, essa oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa, então, aprender e retirar de nós, lapidar nosso espírito, todos os equívocos, de todos os erros que a gente tem, todas as imperfeições que nós vivemos e experimentamos diariamente. Então, a reencarnação, ela é uma escola que nos ensina a tirar a nota 10, porque agora, talvez, nós estamos no mundo com as expressões, porque nós não tiramos ainda uma nota muito boa. Nós ainda somos imperfeitos. Quando nós, então, tivermos condições de habitar uma escola melhor, nós lá estaremos e também estaremos mais preparados para poder, então, assumir maiores compromissos. Então, a reencarnação é uma forma de você poder experimentar as sensações, emoções e sentimentos e também angariar recursos de conhecimento, sabedoria, nos dois âmbitos, nas duas áreas muito essenciais para que a gente possa, então, buscar a angelitude, que é a área da intelectualidade e na área da moralidade. Então, enquanto a gente não tiver as duas asas bem firmes e bem amparadas pelos nossa questão mental, pelos conhecimentos, nossa sabedoria e nossa prática também, então a gente ainda vai estar vivendo aí no mundo mais adequado com o nosso grau evolutivo, né? Então, para a gente poder se tornar aí um aspirante a anjo, precisamos ter essas duas asas já bem desenvolvidas. Enquanto a gente tiver isso, a gente vai estar reencarnando em mundos, em corpos perecíveis, em corpos materiais e em mundos também materiais. Feito uma breve explicação da reencarnação, vamos então começar com o processo. Lembrando que o processo reencarnatório, cada reencarnação é tem suas particularidades, então a gente não consegue abordar todas as particularidades que acontecem durante a reencarnação, mas, baseadas nas duas obras de Chico Xavier, de autoria de André Luiz, Nosso Lar e Missionários da Luz, nós vamos então abordar esse tema. Lembrando que maiores detalhes, mais informações e mais informações assim, mais detalhada, mais técnica, né, estão nessas duas obras. Nós vamos abordar aqui um resumo, né, do que acontece no mundo espiritual antes da gente encarnar. Quando nós somos tão convocados, né, ao reencarne, nós então temos aí um tempinho para poder nos preparar para poder reencarnar. Porque não é assim, ô Jefferson, você vai reencarnar hoje. Não, não é assim. Jefferson, você vai reencarnar, então se prepare, faça a preparação e a ambientação adequada para que você possa então, estar apto, né, estar adequado no seu grau evolutivo, no seu grau de frequência e vibração, também da sua mentalização para poder, então, fazer o seu retorno ao mundo físico. Então, nós passamos por algumas pessoas passam por alguns cursos, né, para poder reencarnar,
outros, além disso, têm acesso às memórias do passado, como aconteceu com o casal, né, Ricardo e a Laura, os pais do Lísias, né, no nosso lar, também passaram, eles puderam ter acesso aí a algumas reencarnações do passado, para que possam, então, conhecer em si mesmo os erros que eles têm ali vivido e vivenciado que precisam corrigir, que essa nova oportunidade vai dar condições para que eles possam então, corrigir esses erros, esses equívocos que eles trazem há algum tempo. Assim foi conosco, nós temos erros, problemas, imperfeições que nós podemos corrigir. E nós estamos vivendo ainda por algum tempo. Por diversas encarnações estamos passando pelos mesmos erros, vivendo os mesmos combates, os mesmos embates, né, na verdade, nossas dificuldades de nosso aprimoramento. Então, precisamos enfrentar isso e vencê-los. Além disso, os espíritos, né, alguns deles podem participar da sua própria formação corporal. Por exemplo, um espírito que tem algum mérito, tem algum esforço, né, liberar recursos meritórios que possam, então, participar da sua formação do seu corpo. Por exemplo, ele vai num determinado departamento, no mundo espiritual, e lá vai ser formado o seu corpo. Ele pode falar assim, eu quero um corpo assim, assim, assado, por causa disso, por causa daquilo. Óbvio que ele não vai pedir um corpo, né, que seja inadequado à sua missão, à sua condição, ao seu objetivo de vida. Então, por exemplo, se desse oportunidade de algumas pessoas vir ao mundo, né, escolher seu corpo da forma que quisesse, todo mundo viria bonito, perfeito, sem precisar prática nenhuma. Mas, como somos espíritos ainda retardados, espíritos ainda imperfeitos, e ainda não estamos ainda com a vibração e conhecimento adequado para poder, então, ter, né, esse discernimento, para poder escolher o corpo apropriado para a sua própria evolução. Então, alguns espíritos, a maioria, eles coordenam, né, e nós aceitamos uh, a formação que eles querem que a gente passe, né, pelo mundo físico aqui. No entanto, nada é obrigatório. A gente pode concordar ou não. Nós temos nosso livre-arbítrio. Eles fazem uma aprovação, eles fazem ali um corpo, ó, já você ter esse defeito aqui, essa enfermidade ali. Você concorda com isso? Você passar por isso por causa disso, 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 aquilo, porque você fez isso naquela ocasião, você passar por isso, aprender isso, isso, aquilo. Aí, se eu achar que eles têm razão, eu concordo. Não, vamos lá, prossegue com o plano aí, vamos fazer esse corpo aí, então. Se eu achar que eu estou certo e eles estão errados, eu posso escolher, então, o meu corpo também, posso também interferir, interagir ali com eles. Então, além disso, algumas pessoas, alguns casos, né, há algumas homenagens antes de reencarnar. Então, alguns dias antes, 1 ou 2 dias antes da pessoa reencarnar, ele tem uma espécie de festa, vamos dizer assim, né, festa no plano espiritual, onde os amigos espirituais se reúnem, as pessoas os colegas de trabalho, os amigos, os familiares, estão ali reunidos para poder, então, despedir da pessoa que vai estar reencarnando, do espírito reencarnante. Com isso, então, ele consegue ali despedir-se dos seus amigos e também angariar recursos, angariar força, porque muitos espíritos, como aconteceu com a dona Laura, né, ela ficou ali meio, sabe que, tô com receio, tô com medo de não dar certo, de eu não conseguir cumprir a missão. E o mentor, o instrutor, né, amigo ali, falou para ela assim, não, vamos lá, tenha coragem, tenha força, vai dar tudo certo, nós estaremos contigo, estaremos te assessorando, estaremos te ajudando nessa sua missão. Então, essas homenagens são muito importantes para poder angariar recursos, para ver, para a pessoa que está reencarnando sentir o amor das entidades, das pessoas que a amam, que estão com ela, seguindo aquele momento, né? Participando, dando força, dando coragem a ela, né? Nós passamos por isso também. No livro Mercenários da Luz, né, o Espírito Sergismundo, né, ele passa por um processo de redução espiritual, porque, como nós já vimos no programa 15, se você quiser deixar aqui no card, né, o nosso programa número 15, que fala sobre o perispírito. O perispírito, uma das propriedades do perispírito é poder ter essa plasticidade, ou seja, poder modelar, formar, reduzir, aumentar o seu corpo. Então, antes da gente então, poder tomar um corpo físico, nós precisamos, então, reduzir o perispírito a um corpo de bebê, para que possa, então, se encaixar ali no corpo que vai estar assumindo posteriormente, quando nasceu o bebê, né? Então, há esse processo de redução, aonde o Segismundo passou,
então, dessa condição adulta para a condição de bebê, né? Para poder, então, ali poder assumir o seu corpo futuramente. Então, isso, esse processo de redução, todos nós passamos, tá? Além disso, quando há ali um ato, uma consumação sexual do pai e da mãe, né, seres imundo, após ali a ocorrência, o término do ato sexual, então os espíritos dão um tempinho, né, e ali adentro aos aposentos da pessoa, né, então os espíritos aí adentro, né, os aposentos do casal, e o espírito, né, que está responsável por reencarnar os seres imundos naquele corpo que vai tomar ali a forma, né, de bebê futuramente, com o decorrer do tempo, né? Então, os espíritos analisam, né, já no ventre da mãe, qual que é o espermatozoide mais adequado, mais ideal para poder, então, ali receber o Segismundo também, poder ali dar as condições da programação reencarnatória do Segismundo. Então, identifica o espermatozoide mais adequado e impulsiona através da mente ou de um passe, né, magnético, aquele espermatozoide específico, que vai então ganhar força, ganhar velocidade e ganhar ali um empurrãozinho, né, da explosividade para poder então adentrar ao óvulo e poder fecundar o óvulo da, da mãe, né. Quando essa fecundação, então, os espíritos ligam o Segismundo àquele espermatozoide que vai agora começar a formar a célula ovo, né. Então, fazer todas as etapas aí da encarnação e também já vai estar ali sendo ligado ao espírito da mãe também, né? Vai estar ali próximo ao espírito da mãe, normalmente ali próximo ao ventre da mãe, né? O perispírito do Segismundo já na forma bebê, era muito próximo ao ventre da mãe, já ligado à mãe e também ligado ao espermatozoide aí que vai estar precisando se desenvolver na barriga da mãe. Então, uma coisa muito interessante que o missionários da luz nos falam, né, que é o seguinte: olha só que interessante que o instrutor Alexandre fala, que o espírito, o espírito reencarnante, ele demora 7 anos para poder reencarnar, ter essa completude da reencarnação. Então, para poder completar a reencarnação, né, demora normalmente 7 anos. E nesse tempo, né, como o nosso plano físico ele é muito denso, muito grosseiro, o plano espiritual precisa de 7 anos para poder, então, fazer com que o espírito possa esquecer todo o seu passado e então completar esse processo reencarnatório. Enquanto isso, durante esse período de 7 anos, há ali espírito responsável que vai estar observando e monitorando o reencarnante, né, tanto no ventre da mãe, como após o nascimento da criança, né. É por isso, esse é um dos motivos, né, quando o espírito ali, quando há a fecundação, né, do espermatozoide no óvulo da mãe, é, já há vida, já há vida naquela semente, aquela semente de vida, né. Então, por isso que o espiritismo é um dos motivos que o espiritismo ele é contra o aborto. Então, o espiritismo e o espírita, ele tem, né, entendimento da importância daquela vida que está sendo gerada, da missão, do cumprimento do papel que é necessário, que vai poder experimentar e poder exercer sua evolução e angariar recursos aí, poder, então, ter um maior grau de sabedoria e entendimento e reparar o seu passado, seus erros do passado. Então, por isso que o espiritismo é contra o aborto, né? Uma das questões aí das pontuações, né, que o espiritismo é contra. Tem outras coisas, questões a mais aí também, né, referente a o espiritismo ser contra o aborto, mas a gente não vai abordar no programa de hoje. Passado esse tempo de 7 anos, o espírito, então, irá concluir a sua jornada evolutiva. Lembrando que o espírito, né, quando reencarna, antes mesmo de reencarnar e após o seu desencarne, um tempo depois do desencarne, há um espírito guardião, que vai estar ali o tempo todo do lado dele, amparando e intuindo e inspirando ele, ajudando ele no processo tanto encarnatório quanto no processo ali de desencarne também, né, para poder ali fazer a passagem, né, da melhor maneira possível, né. E há alguns casos que eu queria também abordar, mas bem superficialmente, que são os casos de reencarnação compulsória. O que é reencarnação compulsória? É quando o espírito não está ali adequado, não está equilibrado,
né? Porque ele está com problemas mentais, no plano espiritual, ou porque está ali muito fraco, está adormecido, ou porque não tem condições de entendimento, de cognição, ou porque o espírito ali está na condição que não tem mais, consegue mais discernir as coisas, né? Então, esses espíritos não conseguem participar do processo reencarnatório que a gente falou agora. O que acontece, então? O espírito ali, ele é levado, ele é retirado então, pelos mentores, por uma equipe de caravaneiros do plano espiritual dos vários, ou do umbral, né? É retirado então, para um tratamento temporário, mais rápido, né? Para poder, então, ter aquele processo de redução do espírito e passar também pela questão assim, de um passe magnético que os espíritos passam ali, oferecem àquele espírito que vai reencarnar de forma compulsória. E assim, então, ele passa por aquele processo de reencarnação, né, da questão nós já comentamos, né, referente ali à ligação do espírito ao espermatozoide que foi escolhido mais adequado a receber aquele espírito. Então, ele vai passar por processo de reencarnação, de gestação e pós-reencarnação também, né? Pós-nascimento também, desculpa. Então, ele passa por esse processo. Então, algumas pessoas podem pensar, poxa, os espíritos vão fazer o outro reencarnar à força? Sim, porque ele não tem condições ainda. Ele na maioria das vezes, é um espírito dementado, um espírito que está ali louco, está na loucura, né? Ele não tem condições ainda de discernir as suas ações, seus pensamentos. Ele não consegue ter controle emocional, controle de si mesmo, essas questões mentais, psicológicas, né? Então, o espírito prepara ali uma missão, prepara um programa, a melhor programação possível, com o aval do plano espiritual superior. Não é assim que acontece, né? Vou ali, resgato um espírito, eu vou fazer um programa para ele e vou reencarnar ele como eu quero. Não, não é assim. Os espíritos preparam todo um programa, todo um programa específico para aquele espírito, com aval do plano espiritual superior, né? Então, que recolhe aqueles espíritos, faz o tratamento, faz a redução espiritual, dá um passe magnético, né, para ele começar a esquecer o passado, para você já aliviar essas dores, para você já retirar do seu perispírito aquelas dores, aquele sofrimento, e poder então passar pelo processo de reencarnação e após o nascimento também. Então, pessoal, essa é uma forma muito superficial que a gente abordou aqui sobre a questão de como acontece a reencarnação, mas deu para dar uma ideia de como acontece a reencarnação. Volto a falar, caso você queira aí aprender, entender mais detalhes, ter mais detalhes, mais informações mais ricas, leia o capítulo 10º, capítulo 11 do Missionários da Luz. Obviamente que temos aí várias obras que falam sobre o tema, mas mais detalhe possível, eu encontrei essa obra, Missionários da Luz, capítulo 10º e capítulo 11 aí. Essa obra magnífica, psicografada por Francisco Cândido Xavier e de autoria de André Luiz. Pessoal, muito obrigado por estar conosco até esse novo programa. Convido você a fazer, então, a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, comente, é muito importante que você comente, porque você possa nos ajudar a angariar recursos no próprio YouTube, para que o YouTube possa apresentar esse vídeo e outros vídeos no nosso canal para mais pessoas. É gratuito, não paga nada, nós não cobramos nada, cobramos nenhuma taxa, é tudo gratuito. Todo material que a gente cria, a gente gera, é tudo material gratuito para você poder então acessar e poder compartilhar também. Espero ter gostado. Vejo você no próximo programa. Até mais.